Vamos confirmar a palavra sobre o banquete de bodas do Cordeiro, ou seja, o banquete de bodas celestial, no Evangelho de Mateus capítulo 22. No Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 1, está escrito: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Quando ensinamos a verdade de Deus Mãe, alguns insistem que estamos ensinando coisas que Jesus não ensinou. Porém, irmãos, quando vemos mais de perto o Evangelho de Mateus capítulo 22, quem está ensinando essa parábola? Vejamos o capítulo 22, versículo 1, mais uma vez. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. Claramente, quem está ensinando isso? O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: E amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Certamente, a parábola do banquete de bodas celestial é o ensinamento de Jesus. Então, qual foi o propósito de ensinar essa parábola? O tema dessa parábola é obviamente o casamento. Para que um casamento aconteça, quem deve estar lá? Um noivo e uma noiva devem estar lá. Aqui, está escrito: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. O rei aqui se refere a Deus, e o filho representa Jesus Cristo que veio a esta terra como cordeiro. Então, não deve existir a noiva, que é a mais importante, no banquete de bodas? Se o noivo é mencionado, a noiva também deve existir, mesmo que ela não seja mencionada. Não pode existir um banquete de bodas sem a noiva, não é? No livro do Apocalipse, capítulo 19, está escrito: o cordeiro e a sua esposa já se ataviaram. Jesus ensinou esse ensinamento sobre o banquete de bodas. Em outras palavras, é o ensinamento de Deus. Então, deve existir o cordeiro e a esposa do cordeiro, a noiva. Além disso, que tal aqueles que são convidados para o banquete das bodas do cordeiro? A Bíblia os descreve como aqueles que são bem-aventurados. Hoje, Deus está convidando toda a humanidade para a verdade de Deus Pai, que é o Espírito Santo, e de Deus Mãe, que é a noiva. Porém, como a humanidade reagirá ao convite? Está escrito: eles se recusaram a vir. Embora seja uma grande bênção, isso acontece quando entregamos a mensagem: creia em Deus Pai e em Deus Mãe. É claro, nem todos reagem dessa forma. Alguns recebem esse convite e vão para o banquete de bodas. No livro do Apocalipse capítulo 19, essas pessoas não são descritas como os bem-aventurados?
Através do Evangelho de Mateus capítulo 22 e do livro do Apocalipse capítulo 19, hoje, devemos entender que não existe apenas Deus Pai, mas também existe Deus Mãe. Além disso, devemos poder descobrir a vontade de Deus na palavra casamento.